Geralmente, quando se fala em estudar, a maior preocupação das pessoas tende a ser achar as melhores técnicas de estudo. Revisão intercalada, revisão espaçada, revisão em tudo quanto é de acho. Mas raramente elas se perguntam como aprender a criar gosto pelo estudo, ou seja, como gostar de estudar. Se tu parar um pouco para pensar, isso deveria vir na frente, porque depois que tu cria gosto pelo estudo, se torna muito mais fácil aperfeiçoar esse aprendizado. É como se tu tivesse começado a ir para academia agora, tu mal gosta de fazer exercício físico e já quer saber as melhores formas para emagrecer, para ganhar músculo, para fazer não sei o que, pôr de drop set e tudo mais. Se tu ainda nem criou gosto, cara, qual é o objetivo em tu querer saber técnicas? Porque se tu não cria gosto, basicamente tu não vai, mesmo que saiba as melhores técnicas para isso. E o intuito desse vídeo é justamente esse, fazer com que tu aprenda a gostar de estudar. Eu sou o Marcos Castro e esse é o Desenvolvimento Diário. Valeu! Primeiramente, a gente tem que partir do pressuposto que todo comportamento ele tem uma função específica. Ou seja, tu bebe água para matar a sede, come para matar a fome. Ou seja, toda realização de um comportamento ele dá como resultado uma recompensa. E essas recompensas elas podem ser distais ou proximais. O nome já é bem sugestivo, né? Então, basicamente, quando tu faz um comportamento e a recompensa associada a ele está distante, ela é uma recompensa distal. Quando tu executa o comportamento e a recompensa desse comportamento ela está próxima, ela vai ser uma recompensa do tipo proximal. E onde tu quer chegar falando isso, Marcos? Quando as pessoas tendem a falar de estudo, quando a pessoa quer criar o hábito de estudar, geralmente essa pessoa é um vestibulando, é um concurseiro, quer fazer Enem, quer fazer qualquer tipo de vestibular. O que acontece? Elas atrelam o ato de estudar meramente ao ato de ser o quê? Aprovado, ou seja, ela só vai sentir a recompensa do estudo depois que ela conquistar a aprovação. Aí pensa aqui comigo, cara, o teu cérebro, ele prefere recompensas que estão distantes ou recompensas que estão próximas? O cérebro, ele só quer saber de recompensas certas, grandes e imediatas. E quando tu bota a recompensa de um comportamento lá no fim, ou seja, distante, ou seja, só passar no vestibular, aquilo é incerto, pode ser que não seja grande e pode ser que tu não consiga, ou seja, está bastante distante. O cérebro não gosta disso. Então, o que eu posso fazer, Marco? Tem que fazer o quê? Transformar essa recompensa que está distante em algo mais próximo. Ou seja, ver o ato de estudar não só como algo que vai te trazer apenas a aprovação, mas como algo que é autodesenvolvimento, algo que vai te tornar melhor. Enxergar aquela coisa que tu não gosta como algo a ser vencido. Por exemplo, eu não gostava muito de redação. E toda vez que eu estudava redação, o que eu fazia? Eu via aquilo como algo que eu tinha que vencer, algo que me estimulasse a ser melhor. Porque se eu condicionasse isso só ao ato da aprovação, basicamente eu não ia estudar. Eu ia fazer pouco por aquilo que eu realmente quero, beleza? Sabendo disso, com o passar do tempo, conforme tu vai atrelando o ato de estudar, não algo que está distante, mas algo que está próximo, e tu vai pegando esse gosto, tu começa a ficar chateado por não estar estudando. Por exemplo, comigo. Na hora que eu começava a estudar, cara, se alguém me atrapalhava, até que mesmo fosse minha mãe, quando ela mandava eu ir na feira, por exemplo, eu ficava puto. Por quê? Porque eu queria estudar. Eu tava querendo fazer aquilo. Eu queria estar fazendo aquilo todo tempo. É como se fosse um ato de sobrevivência. É como se fosse algo que fosse permitido que eu me desenvolvesse. Aquilo estava se tornando mais importante até mesmo do que comer. Eu preferia estar estudando do que comendo. Como foi se tornando um ato de sobrevivência, tudo que não permitia, aquilo que tirava o meu horário de estudo que eu tinha marcado para estudar, me deixava puto, cara. E é justamente essa associação do estudo ao ato de sobrevivência que eu quero falar. Como a gente falou que existem recompensas distais e proximais, essas recompensas, elas podem ser também primárias ou secundárias. Vocês já vão entender onde eu quero chegar. Recompensa primária é aquele tipo de recompensa que já vem embutida na gente, como por exemplo, sobrevivência e reprodução. Como assim vem embutida em ti? Tu não precisa aprender. Tu nasce com fome, tu nasce querendo comer, tu nasce querendo beber água, ninguém te ensina a comer. Por exemplo, o neném já vem com um software embutido que se ele chega perto da teta da mãe, ele vai mamar. Ele vai mamar. E o pai, por exemplo, ele não precisa aprender. O pai não chega e fala, pra tu tomar o leite do peito da tua mãe, tem que fazer... Ele não ensina isso, ele nem já sabe. Quando todo mundo chega perto, ele já começa o que? A mamar automaticamente. E se tu pegar, sei lá, uma tanja, mexerica, sei lá como diabo seja, uma laranja que tem um formato próximo ao do peito, tu botar perto da boca do neném, por reflexo, ele vai achar que é o peito e vai fazer o processo de sucção. E não precisou, basicamente, ele ser ensinado a fazer isso. Ou seja, é algo que já vem embutido, que a gente chama de recompensa primária, ou seja, está associada à sobrevivência. Já vem embutido na gente. E existem as recompensas secundárias. Recompensa secundária é basicamente aquilo que a gente aprende, não necessariamente é necessário para a nossa sobrevivência. Como, por exemplo, música, dinheiro, carro, relacionamento e também, obviamente, o estudo. Aí tu pode se perguntar, Marcos, por que tu tá falando isso? Porque a grande virada de chave para criar gosto pelo estudo é basicamente tu transformar uma recompensa que é secundária em primária, ou seja, transformar o estudo em algo primário. Porque a partir do momento que tu vê o estudo como algo que tu depende para sobreviver, tu passa a criar uma função. E como é uma função que depende, ou seja,
é para sobrevivência, é basicamente impossível que tu não comece a estudar. Aí tu pode se perguntar, rapaz, mas que diabo é isso? Tu é louca? Como é que eu vou botar o estudo como se fosse algo que eu dependesse para sobreviver? Tu faz isso com outras coisas, como por exemplo relacionamento, cara. Tu não precisa necessariamente de uma mulher ou de um homem para sobreviver, mas pelo fato do relacionamento te trazer segurança, te trazer abrigo, te trazer reciprocidade, tu acaba vendo o relacionamento, que é uma recompensa secundária, como algo que tu depende para sobreviver. Tanto é que quando tu tá namorando, sei lá, noivo, sei lá qual é a tua situação aí, e tu briga com aquela pessoa, tu tá emburrado com aquela pessoa, basicamente tu passa, sei lá, não sentir fome, dependendo do grau, tu não consegue fazer nada enquanto não se resolve com aquela pessoa, ou seja, o relacionamento é tão importante a ponto de tu não conseguir fazer nada sem estar tudo bem nele, ou seja, como se fosse uma recompensa primária, deu pra sacar? E a mesma coisa, né, tô falando que tu tem que ser dependente de alguém no teu relacionamento, mas tô falando que pro estudo, pra tu criar o hábito, tu tem que enxergar no estudo uma função de sobrevivência. Ou seja, enxergando a função de sobrevivência, tu vai conseguir com maior eficácia realizar e criar gosto pelo ato de estudar. Aí tu pode se perguntar, Marcos, como é que eu posso criar gosto pelo estudo? Ou seja, como é que eu posso transformar um estudo, que é uma recompensa secundária, em algo primário? Existem duas formas de a gente conseguir isso. Duas formas que o corpo humano enxerga como forma de aprendizado. A primeira forma é chamada de condicionamento clássico ou aprendizagem associativa. É quando basicamente tu tem um comportamento que ele basicamente não produz uma recompensa primária, mas a recompensa primária está associada a ele. Como assim, Martin? De porra nenhuma. Pensa comigo, dinheiro e comida. Vamos supor que eu sou o comprador, tô com dinheiro, e tu é o vendedor que tá vendendo uma comida, sei lá, coxinha, tá vendendo coxinha. Pensa comigo, cara, presta atenção nisso, presta aqui, ó. Presta atenção. Não faz o menor sentido tu me dar uma coxinha se eu tô te dando um pedaço de papel. Não, tu tá perdendo, pô. Por quê? Porque se eu pegar a coxinha, eu posso pegar ela, comer, ter energia, conseguir continuar sobrevivendo. E tu vai fazer o que com um pedaço de papel? Nada, pô, nada. Mas, por aprendizagem associativa, tu associou o dinheiro como forma de quê? De valor, como algo que tem valor. Por isso que tu aceita me dar a coxinha em troca de eu te dar o dinheiro. Porque tu sabe que também vai conseguir sobreviver tendo dinheiro. Ou seja, isso é uma aprendizagem associativa. Deu pra sacar isso aí? Quem descobriu isso foi um cara chamado Pavlov, onde ele fez experimento com um cachorrinho e um sino. Basicamente, ele pegava um pedaço de carne e chegava no cachorro. Aí o cachorro... Ou seja, aquilo é comida, o cachorro começava a salivar. Ele percebeu, o cachorro começou a salivar. Aí depois o que ele fez? Ele pegou essa recompensa primária, ou seja, a comida, a energia pro cachorro e tudo. E associado a isso, o que ele fez? Ele pegou um sino. No momento em que ele botava o cachorro para cheirar, ele batia o sino. E tu sabe que no momento que o cachorro cheirou, o que aconteceu? O cachorro começou a salivar. E depois ele veio e botou o sino. Com o passar do tempo, repetindo, só o ato, ó, sem o cachorro ver a comida, só o ato de bater o sino, o cachorro já começava a salivar. Já começava a salivar? Como assim? O que isso tem a ver, Marcos? Basicamente, a recompensa secundária, porque tu chegar no cachorro na rua e bater o sino, não vai fazer porra nenhuma, ele pode até querer te atacar ou então fugir, não? O que ele percebeu? Que no momento em que ele batia, o cachorro começou a salivar. O cachorro associou uma recompensa secundária, que era o bater de sino, a uma recompensa primária. Porque o cachorro associou o quê? Opa, bateu o sino, eu vou comer, vou matar minha fome. Deu pra sacar isso aí? E onde tu quer chegar com isso, Marco? Trazer essa realidade pro nosso mundo. Aí tu pode falar, vou ter que começar a estudar com um pedaço de carne no meu focinho? Não, pô, não tô falando isso. Tô falando o quê? Que basicamente tu tem que associar o ato de estudo, associar como um meio que vai permitir que tu consiga basicamente todas as coisas primárias. E estudando, tu vai conseguir abrigo, tu vai conseguir comida, tu vai conseguir água, tu vai ter previsibilidade, tu vai ter tudo. Então, associar o ato de estudar ao que vai permitir tu ter tudo isso faz com que, por associação, tu passe a enxergar o estudo como algo ato de sobrevivência. E é justamente o contrário que é ensinado dentro da casa. Se for parar pra perceber, quando chega a hora de estudo, todo mundo já fica triste. Tem que estudar, não sei o quê. Estudar é muito ruim. Porra, tem que estudar pra quê? Porque não associa como o estudo a algo que vai permitir com que tu sobreviva. O estudo é algo que vai permitir a sobrevivência, é algo que vai fazer com que tu consiga permanecer vivo. Tem que passar a ter essa associação. Show de bola, beleza. E existe o outro condicionamento, que é outra forma de aprendizado, que é o chamado condicionamento operante. Ele foi descrito por Skinner. Basicamente, o que Skinner fez? Ele botou um rato dentro de uma caixa, botou o rato dentro da caixa e botou uma alavanca. Toda vez que o rato ele batia a mão na alavanca, caía comida. Ou seja, o rato ia lá e comia. Vinha a alavanca de novo, o rato batia, ia lá e comia. O que ele conseguiu descrever com isso, cara?
que o comportamento, aquilo que a gente faz, é influenciado pelas consequências do próprio comportamento. Ou seja, o rato só batia na alavanca toda vez que ele via a alavanca, porque toda vez que ele batia tinha comida. Ou seja, era um reforço. Se o Skinner chegasse e quando o rato chegasse, batesse na alavanca e não caísse comida, o que ia acontecer? O rato não ia mais bater, porque não tava vindo porra nenhuma, né não? E se botasse para dar choque? Se o ratinho batesse e desse choque, aí mesmo que o rato não ia fazer porra nenhuma. Por quê? Porque a consequência do comportamento de pressionar a alavanca foi levar um choque, ou seja, uma consequência maléfica, uma consequência negativa. Isso fez com que o ratinho não quisesse mais apertar a alavanca. Já se desse comida, o ratinho ia apertar. Deu pra sacar? É a mesma coisa de tu, neném, né? Chega lá e mete o dedo na tomada. Levou um choque. Tu vai botar o dedo na tomada de novo? Não, porque teve uma consequência negativa. Ou seja, a consequência do comportamento vai fazer com que tu não execute mais aquele determinado comportamento. Deu pra sacar? Se no lugar de tu botar o dedo na tomada não desse choque, mas ganhasse dinheiro, provavelmente ia viver botando o dedo na porra da tomada. Mas tu não faz isso. Aí tu pode falar, onde tu quer chegar com isso, mano? Se estudar não tiver uma consequência benéfica, ou seja, a consequência do ato de estudar não for algo que vai te trazer consequências benéficas, dificilmente tu vai estudar de novo. Ou seja, dificilmente tu vai repetir aquela ação. E como que faz para que o ato de estudar tenha consequências benéficas? Basicamente, tu tem que ter, conforme a rotina de estudos aumente, associar recompensas intrínsecas e extrínsecas. Como assim? Tu mesmo te parabenizar por estar fazendo aquilo, ou seja, fez uma coisa que tu não gostava, estudou aquilo que tu não queria, fez o que tu não queria, começa a se parabenizar, ó. Parabéns, macho, tu é foda, tu conseguiu fazer uma redação, coisa que tu não gostava, pô, tu é foda mesmo, tu vai passar e tu vai conseguir mudar de vida. Ou então, como é, recompensas extrínsecas, fala pra tua mulher ver tu estudando, pô, amor, parabéns, tá estudando, tô gostando de ver e tal, tal. Ou então o professor pergunta uma coisa na sala e tu responde, professor, tá estudando mesmo, parabéns, pô, teu amigo chega em ti com uma dúvida e tu tira a dúvida do cara, que esse bicho é foda mesmo. Ou seja, conforme tu vai executando o hábito, tu vai tendo um empilhamento de funções que vai tornando cada vez mais prazeroso executar ele. Porque tu vê que tu tá sendo parabenizado por aquilo, tu vê que tu mesmo se parabeniza, então fica muito mais difícil de não executar. Tanto que quando tu não executa, cara, tu fica assim meio ansioso. Se tu parar de estudar por um mês e o professor chega pra ti, faz uma pergunta e vê que ninguém responde, tu é o cara que respondia, o professor tu já vê o professor pensando, pô, esse bicho aí parou de estudar e tal, não sei o que. Tu já fica, puta, tua namorada aqui não vê mais tu estudando, tipo, pô, esse bicho aí começa a namorar de tarde pra porra, tá achando, porra, não, ele quer que eu sustente ele, né, pô. Aí já vai mexendo com tua cabeça, pô. Então, conforme tu vai ficando mais ansioso, conforme tu não vai estudando, deu pra sacar? Então, isso é o condicionamento operante, que tá associado mais à tua ação. Aí tu pode parar pra pensar comigo aqui. Mas tu tá falando de contextos, de pessoas que de alguma forma te parabenizam por estar fazendo isso. Eu não tenho nenhum tipo de amizade que favorece o estudo e tal, não sei o quê. Aí já vai pro ambiente, cara. Aí já fica um pouco mais complicado, porque se as pessoas que estão contigo não te parabenizam pelo ato de tu estar estudando, basicamente vai ser muito mais difícil tu ter motivação para realizar esse comportamento. Porque se tu tá comigo que só gosta de beber, só gosta de fazer besteira, né? Entre aspas. Como eu falei naquele meu primeiro vídeo sobre questão de bebida, não tem nenhum mal em beber de vez em quando, mas só anda com pessoas que não querem saber de estudo e que ao invés de te parabenizar, te punem por tu estar estudando, chega no final de semana e chama um peso, não, pô, vou estudar hoje, ó. Vou tomar essa breja hoje não. O cara começa a rir da tua cara, começa a zombar de ti, começa a te punir. Vai ser muito mais difícil pra ti, cara, continuar estudando. Por quê? Porque as pessoas que estão ao teu redor, o teu ambiente, não te parabeniza por isso. E por conta disso, torna muito mais difícil tu repetir o ato de estudar. Então, tu tem que estar atento ao teu ambiente. Porque o ambiente é o mais, vamos dizer assim, é o que mais vai te fazer permanecer naquele hábito. Porque as pessoas te parabenizando facilita muito isso. Deu pra sacar? Agora, cara, vamos falar aqui de alguns adendos em relação à questão do gosto pelo estudar, né? Primeira coisa é que basicamente tu não estuda aquilo que tu gosta. Principalmente se tu tá em início, né? Por exemplo, eu quando queria entrar no corpo de bombeiros, eu não estudava nada que eu gostava, né? Redação, português, história, geografia. Então o gosto de estudar fica muito mais difícil quando tu estudar o que tu não gosta. Mas a tendência é que com o passar do tempo, tu estude mais coisas que tu gosta que tu não gosta. Então primeiro, tu vai te sacrificar para passar naquele teu vestibular almejado, sei lá, medicina, ser bombeiro ou coisa do tipo. Durante o curso, tu também não vai estudar coisas que tu não gosta. Por exemplo, tu gosta mais da área de incêndio, mas tu vai ter que aprender tudo que envolve ser bombeiro ou então que envolve ser médico durante aquele determinado período da faculdade. E só depois que tu te formar, tu tem a opção, né, de se especializar na área que tu mais gosta. Então, gostar de estudar é uma coisa que vai se tornando melhor conforme o tempo passa, né, que tu vai tendo mais liberdade para escolher aquilo que tu quer realmente fazer da tua vida. Outra coisa
coisa que a gente tem que falar também é sobre o ambiente, né? Que a gente já falou aqui, se o ambiente não for propício, se tu não tiver um lugar específico para estudar, se tu não tiver pessoas que te estimulam a estudar, vai ser muito mais difícil tu continuar repetindo esse ato. Então, se associa as pessoas que realmente querem estudar. E quando eu falo de ambiente, eu não falo só de ambiente e pessoas ao teu redor, eu falo do lugar onde tu estuda. Por exemplo, se tu te senta para estudar e tem um celular do teu lado, tu não vai conseguir estudar. Por quê? Porque basicamente vai competir a atenção. E o prazer é muito mais rápido quando tu mexe no celular do que quando tu tá estudando, porque requer um esforço maior. Então, organiza o teu ambiente, cara. Organiza os lugares, organiza o teu lugar de estudo. O teu lugar de estudo é aqui na mesa, é pra estudar, pra fazer isso. Tu não tem que estudar deitado. Por quê? Porque compete várias coisas. Quando tu te deita, tu assiste TV, quando tu te deita, tu mexe no celular, e quando tu te deita, tu quer estudar. Dentre esses três, o que dá a recompensa mais rápida é esses dois, então dá só mais difícil. Então, tu tem que ter um ambiente certo pra estudar. Beleza? E estudar, criar gosto, tu tem que facilitar isso. Como assim? Tu tem que dormir bem. Por quê? Porque se tu dormir mal, tu vai estar cansado, vai dificultar o ato de estudar. Tu tem que ter basicamente uma alimentação mais adequada, porque ou tu estuda ou tu digere um boi, né? Como pai desgraça, e logo depois quer estudar, né? Teu cérebro fica confuso com isso. E tem que ter organização, planejamento, uma agenda. Tu tem que ter um horário específico para tu estudar, para que teu cérebro se habitue cada vez mais a esse horário. Beleza? Basicamente é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Teve alguma dúvida? Pode deixar nos comentários. Eu vou fazer vídeos também sobre questão de técnicas de estudo. E é isso. Eu sou o Marcos Castro, Desenvolvimento Diário. Vocês já sabem. Curte, se inscreve no canal. Segue nas redes sociais. É isso. Tamo junto. Até a próxima.